santos da internet, chegou o momento da gente conversar aqui juntos num espaço aberto de diálogo sobre os temas da vida cristã, da jornada cristã. Esse aqui é o NTcast, um espaço de conversa do Espaço Novo Tempo de João Pessoa. Aqui a gente vai conversar sobre os grandes temas da Palavra de Deus, a gente vai dialogar. E a ideia é que a gente possa conversar de temas que muitas vezes a gente julga serem corriqueiros, serem do cotidiano, mas que a gente não gasta um tempo adequado para, de fato, poder se aprofundar um pouco mais. Então, esse é o espaço para a gente poder fazer isso. E, começando aqui, talvez um tema que, ao falar esse título, talvez você já tenha visto aí na thumbnail, na abertura do programa, mas talvez seja um título que, ao você ouvir, você vai questioná-lo, que é: por que estudar a Bíblia é tão chato? E aí eu já estou ouvindo alguns falarem: não, a Bíblia não é chata, jamais. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é um livro muito bom. E essa pessoa que está reclamando disso aí, provavelmente ela não lê a Bíblia. Mas ela jura que tem que defender a Bíblia, porque, na verdade, a gente trata a Bíblia como um objeto mágico, como um objeto, sabe, que ele tem um poder, ele tem uma aura de santidade, então ele é tão santo, ele é tão magnífico, que ele tem que ser deixado lá no cantinho, né, no seu altar, no seu espaço de sacralidade, e a gente não interage com ele, a gente não lê a Bíblia, a gente não de fato se engaja nessa conversa, e a gente quer conversar um pouco sobre isso, né? Na verdade, é óbvio que a Bíblia não deveria ser algo chato pra gente, a Bíblia deveria ser de fato algo que nos traz excitação, que nos traz emoção, que nos traz emoção, mas muitas vezes não é essa experiência que a gente desenvolve com a palavra de Deus. E a gente vai conversar um pouco sobre, na verdade, por que essas coisas acontecem na nossa vida. Por que de fato a gente acha, na prática mesmo, né? Eu não estou falando o que você pensa na teoria. Na prática, se a Bíblia é tão legal, por que eu não gasto tempo com ela? Por que às vezes 5, 15 minutos de leitura da Bíblia são tão tediosos, o tempo nunca passa? É que nem quando você está fazendo exercício na academia e você sobe na esteira ou na bicicleta e aí você passa 37 minutos pedalando e se passaram, na verdade, 5 minutos. Parece que o espaço-tempo se dilata e algo acontece. E para a gente poder, então, conversar um pouco sobre isso, meditar nesses temas, a gente poder desenvolver essa conversa, a gente recebe aqui no NTcast os nossos queridos amigos do Espaço Novo Tempo de João Pessoa, começando aqui pelo Bruno Ribeiro, doutor Bruno Ribeiro. Você é doutor em coisas legais ou coisas chatas, Bruno? Filosofia é legal, então eu sou doutor em coisa legal. Chato. Mas pode continuar. Não, como filosofia é legal e se eu sou doutor em filosofia, então eu sou doutor em coisas legais. Uhum. É legal de legalizado, né? É. Legal no Brasil exercer essa profissão. Entendi. E ouvindo a voz dela aqui, a próxima pessoa que a gente convida a se introduzir na conversa, já se introduziu, né? Você já ouviu a voz dela, mas agora ela vai se apresentar formalmente. Vanédia Cândido, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Isaac Rezende. Nós estamos aqui com o Isaac, que possivelmente vai ser nosso host permanente, né? Não é isso, Isaac? Permanente por todo esse episódio. Infelizmente, Isaac está aqui apenas de passagem, nos visitando. Mas é muito bom ter Isaac aqui com a gente. Ele fez aqui uns sermões no Espaço Novo Tempo e tudo. Veio passar férias e é tão bom o Espaço Novo Tempo, é tão bom João Pessoa, que ele vem logo para cá de férias, né? Ele sai da Irlanda para vir para cá de férias. Então, muito bom, Isaac. Obrigada por estar aqui com a gente. Ou seja, eu deveria estar descansando, mas aqui estou eu trabalhando. Aqui, meu filho, enquanto se descansa, se carrega pedra. Então, não tem esse negócio, não. Então, muito bom estar aqui com vocês e muito bom a gente poder conversar sobre esse tema que Isaac sugeriu achando que ele não iria participar. Ele jogou essa bomba assim. Sim, foi. Aí a gente... Não, você vai participar e você vai hostear ainda por cima. Então, assim, né? Como você vê, quando você quer o mal dos outros, né? O negócio vira contra você. Você está dizendo que o título do programa deveria ser Por que participar de um podcast em cima da hora sem saber o que está acontecendo é tão chato? Exatamente. Entendi. Tá certo. Essa é a Vanédia Cândido. E seu digníssimo esposo, Giovanni Fonseca, um grande estudioso da Palavra de Deus. Por que estudar a Bíblia para você é tão chato, Giovanni? Não, primeiramente, deixa eu dizer aqui que eu estou aqui não sem protesto, né? Porque era para estar aqui no meu lugar a Vandésia, que está aqui, né, conosco. Uhum. Eu convidei ela, Bruno insistiu, mas ela não quis, viu, gente? Não era para eu estar aqui, certo? E concordo com você e penso a mesma coisa. Pronto. Por que é tão chato a Bíblia? É já para responder já direto, já começar assim? Já manda de primeira aí, o que você acha sobre o assunto? Não precisa se aprofundar, né, mas... Porque a gente lê partes isoladas da Bíblia. Fica chato. É verdade. Você não entende a história. Exato. É como aquela pessoa que ela chega na sala
E tá todo mundo assistindo um filme, já faz 40 minutos que o filme tá rolando. E aí, na verdade, a pessoa que é chata, né? Porque ela chega, se senta do seu lado e fica assim, quem é esse cara aí? Por que ele falou isso daí? Quem é essa mulher que apareceu aí agora? E aí a pessoa, ela quer se engajar, mas na verdade ela chegou ali de paraquedas, ela não, de fato, participou de toda a experiência. Essa, de fato, é uma excelente razão, né? Pra gente introduzir aí, começar essa conversa. E a gente tem aqui alguns tópicos que a gente pode explorar, né? Lembrando pra você, não é que a gente tá, assim, julgando a Bíblia dizendo, não, a Bíblia é um livro chato e ponto final. Não, a questão é que nós, como seres humanos, especialmente seres humanos que, como a própria Bíblia vai dizer, tem uma tendência a buscar as coisas, né, da nossa própria natureza, que são as coisas humanas, né? Coisas que a gente pode, né, de certa forma, em certo ângulo, classificar como coisas espirituais, coisas edificantes, coisas que vêm do Espírito de Deus. Geralmente a nossa carne, como Paulo fala em Gálatas, né, ela vai militar contra as coisas espirituais. A nossa carne não tem prazer nas coisas de Deus e é somente pelo Espírito Santo, e talvez já aqui adiantando, né, o que a gente precisa de fato, né, a gente vai discorrer sobre isso, mas sem o Espírito de Deus, de fato, não é possível encontrar prazer na palavra de Deus. Mas antes da gente chegar nesses pontos, a gente vai então discutir por que a Bíblia é tão chata de ser lida. E assim, eu acho que uma das razões que a gente pode começar discutindo é que, principalmente na era que a gente vive, né? A era do TikTok, a era do Twitter, a era dos 140 caracteres, a era da hashtag, a era do vídeo short, né? Do YouTube, que você precisa assistir algo em 15 segundos, 20 segundos e por aí vai. É cada vez mais difícil você ter uma atenção, você se reservar um tempo ali para ficar diante de alguma coisa, especialmente texto. Porque hoje é tudo muito audiovisual, é tudo, assim, os nossos sentidos, eles estão cada vez mais bagunçados, cada vez mais atiçados. E assim como uma pessoa que só come fast food, só bebe refrigerante, ela vai ter dificuldade em apreciar o sabor de uma fruta, de um alimento mais integral, eu acho que isso acontece muito com a Bíblia também, né? Especialmente porque a Bíblia, muitas vezes, ela faz parte daquele grupo de literatura que é visto como algo intelectualmente, sabe? Tipo, é uma atividade intelectual que vai fazer com que a gente tenha que se esforçar demais. E aí, eu não quero ser um acadêmico, Bruno. Bruno que é doutor, Bruno estudou, fez mestrado, doutorado, muita pesquisa, muita leitura, né? Talvez ele vai mentir para vocês dizendo que foi divertida a jornada, mas eu tenho certeza que não foi. Muitas noites acordados lendo Dostoiévski e Plântica e por aí vai. Mas, enfim, você faz parte de um grupo de pessoas que tem como trabalho, como missão, atividade acadêmica, né? Atividade do intelecto, de realmente se aprofundar nos pensamentos. Mas parece que as pessoas acham que, quando elas vão abordar a Bíblia, uma das razões é essa, né? Não é para mim. Eu não sou como esses pastores, como esses obreiros bíblicos, como essas pessoas que dedicam seu tempo, né, intelectualmente para estudar a Bíblia. Essa é uma abordagem correta? Assim, esse é um raciocínio correto ou talvez seja um pré-julgamento que a pessoa está fazendo que pode levá-la a achar que estudar a Bíblia é chato? Tem dois pontos aí que eu acho interessante falar. O primeiro é que a leitura em si, ela parece ser um tipo de disciplina espiritual. Então, na sociedade contemporânea, ler, assim como outras disciplinas espirituais, como ficar em silêncio, falar menos, ouvir mais, é algo que demanda um certo esforço, um certo trabalho, um certo exercício. E numa sociedade em que você é convidado o tempo todo a postar, a falar, você é convidado o tempo todo a se expressar. Então, essas disciplinas espirituais acabam sendo cansativas, enfadonhas, esse tipo de coisa. Então, digamos assim, ler, assim como ficar em silêncio, assim como ouvir, assim como conversar sem telas, etc., parece uma atividade extremamente contracultural. E como a Bíblia é uma atividade que exige leitura, então ela vai caminhar nessa direção contracultural, né? Então, digamos aí, e esse é um segundo ponto, a leitura envolve um tipo de, digamos assim, de desenvolvimento de um certo tipo de hábito no indivíduo. Assim como ir à academia. Então... Que não é o meu caso, claramente. E eu me esforço muito pra ir pra academia, mas, tipo, não é o tipo de coisa que eu amo. Dá pra ver. E aí é que tá. Só que o hábito, como é que ele se enraiza? Ele se enraiza através da prática. E
E numa sociedade em que esse fenômeno é contracultural, você precisa exercer. Ou seja, antes de, digamos assim, você ler a Bíblia, você vai ter que aprender a gostar de ler. Porque o hábito é uma coisa que a gente aprende a gostar. A gente aprende a introjetar. Como diz Aristóteles, vira uma espécie de nossa segunda natureza. Então, ninguém nasce ou não humilde. Isso é algo que a gente aprende no decorrer do tempo. E existem várias práticas, por exemplo, ninguém nasce, muito provavelmente, ouvindo mais e falando menos. Isso é algo que ou a gente vai pelo nosso temperamento ou a gente tem que aprender na dosagem certa. Então, a leitura da Bíblia, ela parece ser chata porque ela passa por esse caminho aí. Passa por um caminho de uma sociedade que simplesmente acha chato parar, ler, escutar, dar um stop, etc. A gente vive num país em que leitura já é algo difícil, né? Que a gente ainda tem uma porcentagem muito grande de analfabetos, então, fora os analfabetos funcionais. Então, já vive culturalmente imerso num caldo em que as pessoas têm dificuldade de parar e ler. As pessoas não assistem filme legendado porque tem que ler. Ela acha, não, eu estou assistindo filme para me divertir, então eu não vou ler. Porque são duas coisas antagônicas para ela. Então, a gente vive nessa cultura, a gente cresceu nessa cultura. A gente cresceu em casas que não tem livros, você não cresce num ambiente estimulante para você, né, aprender a gostar de ler. Hoje em dia, a gente vê mais isso, os pais estimulando mais os filhos, mas antigamente não tinha tanto isso. Né? Até porque tinha gente que considerava, a gente vivia muito na cidade agrária, né? Até a década de 70, a maior parte do país vivia em zonas rurais. Então, as pessoas tinham que pegar no pesado, muitas vezes. Desde cedo, né? Desde cedo. Elas achavam que isso era uma perda de tempo. Meus avós achavam isso. Então, para a gente quebrar... Ele não vai colocar comida na mesa, né? Isso. O pessoal falava assim, a pessoa estava lendo, já que tu não está fazendo nada, vai ali pegar não sei o quê. Então, assim, a gente cresceu dessa forma. Para quebrar um hábito que já é cultural, assim, a gente não vive num país em que as pessoas leem, já é mais difícil. E aí... também a questão de como a Bíblia é diferente da gente, né? Já vai também dificultar ainda mais a questão. Giovanni, tem uma outra questão também que eu acho que pode ser considerada como um empecilho ou algo que vai criar esse grau de estranheza no estudo da Bíblia, de transformar a leitura em algo chato, né? Resumindo aqui o que foi falado, né? É um hábito que primeiro você precisa desenvolver, né? É um hábito que você precisa, de fato, correr atrás, mas como a Vanessa falou, é um hábito que a gente não incentiva muito na nossa própria cultura, né? Talvez mudou alguma coisinha e tudo mais. Agora, assim, falando em cultura, quando a gente aborda o texto bíblico, existe um outro universo ali, que não é o nosso universo. Existe uma outra cultura, uma outra história acontecendo, assim, quando a gente pega, igual a Vanessa falou, né? Algumas décadas atrás no Brasil a coisa era assim. E quando você pega, 20, 30, 40 anos, parece que era um outro universo. O Brasil há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. É um outro mundo, né? E a gente olha para um texto bíblico que termina com pelo menos 2.000 anos de distância da gente. E começa talvez com 4.000 anos por aí, né? Arredondando aqui. Então, assim, se você tem uma distância de 50 anos, que já é absurda na nossa linguagem, na nossa cultura, nos nossos hábitos, o que dizer de um livro que está tão longe da gente? Em termos de linguagem, em termos de geografia, em termos de cultura, em termos de tempo mesmo, né? Como eu falei aqui. Como é que essas coisas podem atrapalhar na nossa leitura e como é que a gente pode, talvez, contorná-las de alguma forma? Como ajustar a nossa expectativa para essa leitura, né? Então, Isaac, eu acho que muito das dificuldades que temos da Bíblia, desse afastamento, né, histórico, cultural, como você falou aí, pode ser realmente um empecilho com alguns determinados tipos de literatura que tem na Bíblia. Na Bíblia tem certas coisas como provérbios, aquelas leis, genealogias que hoje a gente não está acostumado. Sim. E essas partes realmente são mais, digamos assim, difíceis, assim, menos dá trabalho realmente a gente se engajar quando está lendo essas partes da Bíblia. Só que tem muita coisa da Bíblia, mesmo sendo de 3.000 anos atrás, que é história. Por exemplo, é muito difícil alguém pegar uma Bíblia numa linguagem mais atual e achar ruim, achar chato ler Gênesis.
Porque Gênesis vai falar de casos de família, Aham. que a história sempre teve, e hoje a gente continua tendo. Famílias com problemas, que a gente tem lá reviravoltas e Tá bênçãos. falando então que Gênesis foi escrito por Moisés Goldschmidt. Se acostuma com essas É um nome piadinhas, judeu, né? Quem sabe, né? É Ninguém verdade, sabe sobre o nome de Moisés, vai que Só o fosse. contexto da piada aqui, né? Da Márcia Goldschmidt, dos casos de família, né? No que passava e o pessoal gostava daqueles barracos que eram feitos, né? E Gênesis é cheio de barraco, né? Já desde o começo, né? Inclusive eles moram em barracos, né? Enfim. Sim. Isaac é cheio de piada, assim, Já desde o começo, né? Desde que Adão e Eva, né? É narrado a criação deles, quando eles têm os filhos, né? Caim e Abel, já começa a narrar ali problemas que eles têm tendo na sua família. E o Gênesis vai sendo contado em forma de narrativa até o final. Então, na verdade, assim, eu acho que crianças... Agora, também uma coisa que atrapalha, às vezes, é a tradução. Uhum. Como a gente não tem como ser fisgado por uma coisa que você não está entendendo, então uma tradução boa é muito útil, né? Infelizmente, assim, na nossa cultura, a gente valoriza demais a tradição. Então, o pessoal quer... Falei tradição e não tradução. A tradição temos que usar as Bíblias com linguagem mais antigas, porque a gente já está acostumado com ela. Uhum. E às vezes se coloca até para as crianças lerem versões como, por exemplo, a meio da revista e corrigida. Uhum. A linguagem muito arcaica, que eu acho Sim. que 30% das palavras que tem ali a gente não fala mais hoje. Uhum. E isso também é um empecilho. Mas assim, pegando uma tradução boa, como a NVT, por exemplo, né? Nova Ação Transformadora, e você lendo um livro de histórias como Gênesis, é muito difícil a pessoa achar chato. A não ser que a pessoa não goste de ler nem sequer o jornal, nem uma mensagem de WhatsApp. Aí realmente não vai dar. E não tem porquê, né? Se a gente for parar para pensar, não tem porquê a gente achar a Bíblia chata. A gente tem vários motivos, mas se você analisar mais detidamente, rapaz, a Bíblia tem guerra, tipo, o pessoal achou o máximo Game of Thrones, né? Uhum. A Bíblia tem tudo isso ali, tem homicídio, tem casos assim, tem barraco, tem fofoca. Quem não gosta de fofoca? Tá mentindo. Pelo menos, né, não tô falando de maledicência especificamente, mas quando teve aí o negócio de Luísa Sonza, que não sei o que lá, todo mundo, eita, o cara deixou Luísa Sonza e não sei o que, Sandy se separou, não sei o que. A pessoa acha isso legal, mas quando vai na Bíblia, tem um monte de coisa assim, fulano se separou de ciclano, fulano botou chifre não sei quem, tem tudo isso lá na Bíblia. Mas lá na Bíblia parece que o negócio trava, parece que não fica interessante. Tem muitas histórias interessantes. A Bíblia é um livro, assim, como literatura mesmo, um livro formidável. Quando você analisa mais detidamente. Sendo que, de alguma forma, né, como o Giovanni disse, essas coisas de tradução, né, que a gente vai falar mais na frente, eu creio eu, mas você pegar a distância cultural que a gente tem, era outra cultura, né? Então, as várias expressões que a gente não vai entender, a distância cronológica, era outro tempo, era outra língua. Então, várias coisas, a gente vai ter dificuldade numa tradução para verter para a nossa língua, para ficar mais próximo da gente, para a gente entender melhor. E fora também a distância moral, né? Eu acho que assim, a Bíblia é chata porque ela não é o mundo, em muitos sentidos, né? Que se ela fosse o mundo, ela seria redonda, né? Não seria chata, né? Mas a questão é que a Agora Bíblia... não tem risadinha da edição, né? É só comigo. Eu já tô achando que é pessoal isso daí. A questão é que a Bíblia... Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Sobre protestos. A questão é que a Bíblia, ela não é o mundo, no sentido também de que as coisas que nos atraem no mundo de pecado, né? A gente como pecador, como tendo natureza pecaminosa, são coisas que não são, né? A Bíblia fala, né, que a carne milita contra o espírito. Então, aquilo que é espiritual, aquilo que vem de Deus, nossa natureza tende a rejeitar, naturalmente. Então, como a Bíblia não é isso, né, a gente tem uma distância moral, os nossos pecados nos afastam da santidade de Deus, e a santidade de Deus se expressa na sua palavra, a gente vai ter uma rejeição natural também, mesmo que seja interessante, né? Claro, tem algumas partes, como o Giovanni falou, de genealogias que, para a gente hoje, não são tão atrativas, mas que tem um propósito muito interessante. Né? As genealogias, quando você pega e você vê quem é que está mencionado ali, primeiro, né? Mostra que Deus ele tem um propósito de... Ele não esquece pessoas. Ele trabalha com pessoas. Então, aquelas pessoas que estavam ali na construção do muro, lá em Neemias, eram seres humanos. Não foram esquecidos seus nomes.
Então, quando a Bíblia menciona os nomes das pessoas, ela tem um propósito de mostrar como Deus se preocupa, né? E você pega a genealogia de Mateus 1, mostrando as mulheres lá que eram, né, não só mulheres, mas rejeitadas, como Tamar, como Raabe, que era prostituta, Batseba. E você vê esses nomes sendo mencionados ali. Então, tem um propósito muito importante. As genealogias, quando aparecem, elas são mencionadas nos começos das coisas, né? Quando você começa um novo ciclo, aparece uma genealogia. Então, você tem genealogias em Gênesis, no começo de Mateus. Você tem genealogia em Lucas, depois que Jesus é batizado, mostrando que ali, depois do batismo de Jesus, é como se o autor estivesse falando, há uma nova criação aqui. Então, tem um propósito narrativo muito específico, muito interessante. Sendo que a gente, às vezes, não presta atenção nisso, porque, como o Giovanni falou também, a gente perde a visão do todo, né? Uma outra razão que você estava falando aí, que, somando isso que o Bruno falou e o Giovanni também, né? Por mais que a gente também vá atrás de versões mais interessantes, mais fáceis pra gente, mas você mencionou que a própria leitura em si já não é um hábito muito consistente para nós, né? E aí você percebe, inclusive, a gente estava até discutindo isso aqui antes, né? Como é que tem alguns eventos acontecendo aí na mídia pop nacional, né? De pessoas sendo acusadas porque elas falam muito difícil. Porque, na verdade, o nosso próprio vocabulário, ele acaba sendo pobre. A gente não conhece as nossas próprias palavras. Às vezes, nas nossas próprias conversas, o nosso linguajar ele é meio repetitivo, ele não é muito amplo, né? E aí, quando você vai para a Bíblia, que é um livro tão rico, né? Tem poesia, tem música, tem peças de teatro, tem profecia, tem linguagem simbólica, tem histórias, mas tem também, né, discurso, lei e tudo mais. Apresenta pra gente um desafio, assim, muito grande. Mas eu acho que talvez essa seja a questão mais importante pra gente entender sobre a Bíblia. Por mais que ela tenha essa variedade de gêneros, de abordagens, né, através dos seus autores, ela é majoritariamente um livro, né? A sua grande maioria é uma narrativa. E por mais que dentro dessa narrativa certas coisas mudem, você vai percebendo que existe um fluxo na história. E muitas vezes a gente perde o encantamento com a Bíblia porque você está lendo ali a história, aí de repente você esbarra na genealogia. Aí a pessoa fala assim, não, mas aí eu não vou dedicar o tempo suficiente para ler essa genealogia, então eu vou parar. Né? E aí você tem os campeões da leitura de Gênesis e Êxodo, né? O pessoal todo ano começa ali, tenta começar a Gênesis e Êxodo, aí até Êxodo 20. Exatamente. Só que assim, às vezes a pessoa acha que é um pecado se ela pular a genealogia, por exemplo. Mas é muito melhor, assim, ela fazer uma leitura mais ampla do todo. E pula as partes que ela não entendeu, assim, pula que eu digo assim... pelo menos a princípio, né? Tipo assim, corre o olho, tenta ver ali, assim, vai correndo o olho pra você ver. Aí você vai ver aqueles padrões de repetição de nomes, de números, de datas, de idades. Morreu, ok. Tá, assim, capítulo 5 de Gênesis, né? Fulano de tal, nasceu, teve filho, morreu. Ok, já deu pra entender no capítulo 5 que as pessoas morrem. O que é o contrário a Gênesis 1, né? Então, ok, a história tá me dizendo que agora as pessoas morrem. Talvez elas cheguem muito perto de 1000 anos, mas elas morrem no final. Ok, já entendi. Vida que segue. Você vai tentar percorrer o máximo possível dessa história para tentar ver o todo. Para você tentar ver, assim, a floresta em vez de se focar tanto na árvore no começo ali. Tenta ver... Igual quando você vai montar um quebra-cabeça muito difícil, que os mais difíceis são aqueles que tem céu ou mar, né? Porque as peças são todas iguais. Mas aí você começa a fazer o quê quando você vai montar esse quebra-cabeça? Você começa a pegar os padrões e tentar montar pedaços que são mais familiares para você. E quanto mais você vai se familiarizando com essas partes, as partes mais complicadas elas vão ficando mais fáceis de se encaixar. Né? Então, quando a gente fala da Bíblia, eu acho que é muito importante, de fato, tenta analisar a história, tenta se engajar numa história, numa narrativa, porque assim, você não vai ler uma Bíblia uma só vez. A jornada do estudo da Bíblia, ela não se resume a terminar de Gênesis e Apocalipse. É algo que você vai revisitar o tempo todo. Então, não se preocupe se não, eu preciso ler e entender tudo de primeira. Não, você não vai fazer isso. Tenta entender a história, veja como os elementos se encaixam e depois você vai revisitando, você vai vendo. E aí você percebe, não, mas olha como é que esse padrão aqui da genealogia vai se repetir aqui nas crônicas dos reis. E agora como é que o Novo Testamento vai retomar essa genealogia e aí tudo se encaixa. E tem até às vezes umas brincadeiras ali com os números, com a sequência. Se você vai descobrindo padrões
E aí você vai vendo o quanto a Bíblia de fato é rica. O quanto ela, assim, ela te surpreende a cada leitura, cada vez que você vai descobrindo uma nova coisa. Isso vai te empolgando, vai te deixando cada vez mais excitado para voltar para a Bíblia e gastar mais tempo com ela. Mas é um processo, é uma disciplina, né, Bruno? É por isso que um modo excelente de começar é começar, por exemplo, pelo Novo Testamento, pelo Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais rápido, onde as coisas estão acontecendo o tempo todo, você não para. Talvez seja o evangelho que... e talvez o livro da Bíblia em que a pessoa consegue ler de uma sentada, assim, uma narrativa completa do começo ao fim. Isso provavelmente vai acontecer no Evangelho de Marcos. Mas esse ponto, Isaac, se a pessoa não se coloca nessa disciplina, ela nunca vai gostar de fazer isso, ela nunca vai querer fazer isso, ela sempre vai achar chato, porque ela já criou esse vício de achar chato. Então, é aquela coisa, no primeiro dia eu vou ler, e no segundo dia eu vou ler também, apesar da minha vontade, e no terceiro dia eu vou ler também, no quarto dia eu vou ler também, até que aquilo vai criando o hábito. Porque a gente cria vários hábitos, é porque a gente não percebe, a gente faz isso de forma inconsciente, mas a gente é assim. A gente faz algo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, até que a gente está fazendo algo de forma automática. E aí, quando algo é um vício, é terrível tirar depois que vira o automático. Da mesma forma, quando algo é bom, quando algo vira uma virtude, ela fica tão natural que a gente dá continuidade de forma mais fácil. Então, enquanto a gente não tiver persistência de estar continuando, aquilo sempre vai parecer pra gente chato, sem sentido, etc. É por isso que também, além do Evangelho de Marcos, e como Giovanni falou, tem algumas pessoas que têm uma visão errada, assim, do estudo da Bíblia, né? Acha que estudar a Bíblia é sinônimo de algo extremamente acadêmico, árduo. Então, sei lá, você tem que conhecer umas palavras no grego, no hebraico, tem que conhecer as traduções antigas, e desprezam ferramentas que são extremamente importantes. Eu vou dar um exemplo. Tente se acostumar lendo a Bíblia, lendo uma paráfrase da Bíblia, tipo a Bíblia a Mensagem. Então, pegue ali, porque, como o Giovanni falou, e esse é um ponto muito importante, algo vai parecer mais chato na medida em que aquilo não fizer o menor sentido. Aquilo ali não encaixa, aquilo ali não bate. Mas tem algumas paráfrases que elas foram escritas para tentar ajudar mais o leitor, para tentar auxiliar mais o leitor. Então, por exemplo, você pega o Evangelho de Marcos ou o Evangelho de Mateus, que é um evangelho maravilhoso de ler na Bíblia a Mensagem, ali vai estar significativamente explicado para você. De modo que você lê ali 5, 6, 7 capítulos e você nem sente tanto. E é assim que a gente vai criando a virtude. E é assim que a gente vai lendo. E é assim que a gente vai se deparando com um texto, e como aquele texto ele é uma tradução mais flexível, a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo, a gente vai vendo onde se encaixa determinadas peças que talvez numa outra tradução a gente não veria onde se encaixa. Então, adquirir esse hábito pela persistência é algo muito importante, né? E é algo muito importante que caminha, digamos assim, para formar um espírito de um leitor. Nossa, o que tu falou aí, Bruno, que é muito importante, né? É que certas abordagens atrapalham as pessoas que têm uma boa vontade de começar, têm um bom... Tá com ânimo para começar a ler. Abordagens, como eu falei logo no começo, que ensinam as pessoas a lerem pequenas porções da Bíblia. Não tem como você se encaixar, você entender uma história, você lendo, o cérebro da gente não funciona, não foi formado para funcionar assim, pegando histórias só de pedacinho em pedacinho. O cérebro ele quer ver a continuação, ele quer ver o fim. A gente automaticamente procura padrões e a gente preenche esses padrões, né? É por isso que você olha para a nuvem e você enxerga a figura. Você olha para se eu fizer aqui 2 pontinhos e uma parábola, você vai enxergar um rosto, né? Pareidolia, né? Que chama. Isso, exatamente. Você vai procurar rostos, vai procurar algo conhecido, né? A gente odeia fragmentos, né?
O cérebro não funciona assim. Então, a pessoa começa uma história hoje, um capítulo da Bíblia, lê 2, 3 versos, ou lê um capítulo só, aí vai ler depois só no outro dia ou 2 dias depois. Você esqueceu do começo da história, muitas vezes, de partes importantes da história, que ajudaria você a entender mais à frente. E a gente é ensinado, é mal acostumado, digamos assim. Já quando a pessoa já entra na igreja, a pegar essas partezinhas. E isso atrapalha muito pessoas que estão começando. Às vezes a pessoa até tenta. Rapaz, eu tento tantas vezes, mas esse método aqui não me ajuda. Você precisa ser ensinadas a ler histórias completas. Isso ajuda muito. E expectativas também que a pessoa tem, né? Tem pastor Cacau Marques, né? Ele dá uma ilustração assim. Você pega, escreve um livro de culinária e dá para o seu amigo. E aí ele lê e diz, rapaz, o que você achou? Diz, rapaz, assim, eu tô achando meio complicado isso, porque eu não tô conseguindo identificar os personagens, o enredo não tá muito claro. E aí você... claramente a expectativa que a pessoa tinha com relação a isso precisa ser corrigida, né? Precisa ser redirecionada. Um livro de culinária, você não vai ter essas coisas. Então, às vezes, vai para a Bíblia com expectativas que não são reais. Não são... Então, você lê um tipo de literatura, né? Essa literatura aqui, poética, vai ser diferente de literatura apocalíptica, que às vezes vão se misturar. Às vezes você vai ter, na literatura apocalíptica, você vai ter poesia. E aí vai, mas você tem que ter as expectativas recalibradas, né? E até também, assim, ainda na questão de expectativa, que a gente tem expectativas incorretas mesmo, porque a gente vive numa sociedade que é o tempo todo querendo estimular a gente a ter prazer. Né? Se aquilo não ficar me dando prazer o tempo inteiro e uma dose cada vez mais elevada de prazer, né? Assim, a gente se droga o tempo todo na internet. Por isso que a gente vive com 1000 abas abertas no navegador e não lê nenhuma, porque a gente fica cada vez mais com a paciência mais curta, desacostumada a se concentrar. Então, a gente quer ir direto para a descarga de dopamina. Isso, né? A gente quer ser o tempo todo gamificado, né? Tudo é gamificação. Então, a gente tem que estar o tempo todo recebendo algum incentivo, Isso com a Bíblia não vai ser assim. Com a maioria das coisas, na verdade, não vai ser assim. Então, assim, Giovanni e eu, a gente é casada há 14 anos, né? Sempre tem essa dúvida. A gente é casada há 14 anos, mas esse tempo todo a gente precisa manter alguns hábitos que faz com que... E às vezes, naquele momento daquele hábito ali, não é tão bom. Então, a gente decidiu assim, olha, vamos almoçar todos os dias juntos. A gente sai do trabalho, às vezes é cansativo, porque ele vem a pé do trabalho dele, 10 minutos, mais ou menos, assim, quase 10 minutos a pé, no sol, ou eu saio do meu trabalho e vou pro dele, ou a gente se encontra em algum lugar. Às vezes não é tão bom, mas quando você pensa no resultado, eu vou encontrar meu marido, estou com saudade dele, e vice-versa. E no resultado, tanto a médio prazo quanto a longo prazo, do casamento se mantendo unido e forte, vale muito a pena. Mas na hora que eu saio de meio-dia e olho para o sol, e olho para o calor de João Pessoa, não dá vontade de ir lá às vezes. Então, só que essa manutenção desses hábitos que fica cada vez mais difícil nessa sociedade em que você tem que ser o tempo todo recompensado imediatamente, essa sociedade hedonista em que você tem que viver pelo prazer imediato, você não consegue mensurar na hora, quando você está lendo a Bíblia, naquele momento que não está dando tanto prazer assim, naquele momento que você quer assistir uma série Netflix, que é muito mais fácil. E que até isso não está tão fácil assim, né? Porque a gente é tanta opção que a pessoa passa mais tempo escolhendo no cardápio e não escolhe filme nenhum, né? Porque é justamente isso, o tempo todo um monte de estímulo que você tem que ter. Às vezes, até assistir série fica difícil agora. Então a gente precisa, de certa forma, lutar contra isso, sabe? A gente precisa se educar. E educar também as pessoas. Acho que talvez aí uma parte da audiência esteja pensando, estão falando que a Bíblia é chata tá esse podcast, não sei. Talvez até o podcast vai estar chato. Né? Tem gente que não lê a Bíblia e vive de podcast.
que também é um problema, né? Mas até isso vai ficar difícil também. É uma droga, sabe? A gente vai se drogando. A droga, naquele primeiro momento, muito boa. Depois você tem que aumentar a dose. E aquilo ali, em vez de lhe trazer aquela alegria, aquela felicidade, aquela excitação, vai lhe jogando no fundo do poço. E a gente não pode se dobrar a isso, sabe? Eu acho que, assim, Deus, ele não se dobra. Sabiamente, ele não se dobra à nossa pressa. Se a gente quiser conhecer Deus, a gente tem que dedicar tempo a ele. Assim como um casamento não resiste à pressa do dia a dia, e eu sem parar para conversar com meu marido, sem parar para olhar para ele, sabe? Não vai resistir a isso. A nossa fé também não vai resistir a gente se dobrar a esses estímulos do mundo o tempo todo, que a gente tem que ficar o tempo todo se dando prazer. Essa jornada, ela com certeza é trabalhosa, mas ela acaba sendo recompensadora no final, quando a gente de fato se dedica a ela, né? Você estava falando dos seriados. De fato, assim, eu vejo pra mim, assim, uma experiência pessoal. Pra mim é muito difícil sair do consumo multimídia e ir pra algo tão, assim, tão parado, digamos assim, tão estático que é a leitura ali, que você precisa se concentrar, parar, né? Hoje é muito mais fácil, você põe alguma coisa lá no seu ouvidinho. Até que você falou do podcast, né? A gente tá gravando aqui o famoso MesaCast, né? Que não só tem um retorno do áudio aqui, mas tem o visual. Meu, aqui não tem nenhum estímulo visual nessa composição de cena. Tem pessoas paradas aqui, conversando, às vezes gesticulando, mas se esse podcast tem 40 minutos, 1 hora, e a pessoa está assistindo, ela não vai ficar parada olhando para isso. Ela vai deixar isso de ruído de fundo, ela vai abrir a abinha lá do WhatsApp, vai conversar com alguém, vai entrar lá no Google, vai pesquisar alguma coisinha, vai ver quanto é o placar do jogo, não sei o que lá, enquanto tá rolando aqui. Ela vai executar 1001 tarefas, né? Porque o nosso cérebro agora não só ele não consegue concentrar, como agora ele tá começando a se dividir, né, Bruno? Ele tá começando a se fracionar, e eu vejo isso na minha vida, né? O quanto isso é tão difícil, assim, é muito fácil para mim, assim, antes de dormir. Né? Eu chego em casa lá do meu trabalho, eu trabalho bem tarde, e aí às vezes eu chego em casa 9h30, quase 10, aí eu tomo um banho, como alguma coisa, ok, vou deitar já é 11. E aí, como eu acordo um pouco mais tarde para trabalhar, né? Aí eu posso dormir um pouco mais, então posso ficar um pouco mais acordado. O que eu vou fazer enquanto eu tenho esse tempo agora de lazer, que na verdade é entre 11 da noite ali e 1 da manhã, eu vou assistir seriado. E aí numa sentada eu assisto 3 episódios. Mas eu não consigo ler um capítulo da Bíblia. Né? Porque de fato, os vícios na minha vida se tornaram maiores do que as minhas virtudes. Né? Eu não sei quando é que vem o prazo aí, mas o YouTube tava com a proposta de colocar 2 telas. Você conseguir assistir 2 coisas ao mesmo tempo. Porque tem gente agora que tá assistindo um jogo e quer assistir outra coisa, quer ouvir um podcast, tudo ao mesmo tempo. Então, essa sociedade do hiperestímulo que Vanédia estava falando aí, eles têm até um limite, parece, que querem fazer um teste aí para ver se chega até 4 telas, assim, você conseguir assistir 4 coisas de uma vez. Mas eles vão fazer esse teste, você conseguir assistir 2 coisas de uma vez. E como eu comecei dizendo que a leitura é um tipo de disciplina, né? Um tipo de disciplina espiritual. Ler é uma disciplina espiritual. E como toda disciplina espiritual, a gente precisa... Não é algo que... Disciplinas espirituais, elas não foram criadas para, digamos assim, ser um tipo de enfeite. A gente tem um certo olhar, digamos assim, preconceituoso com algumas pessoas que falam sobre essas coisas, por exemplo, disciplina espiritual, olha a importância do silêncio, a importância de você falar menos e mostrar mais, a importância de você chegar num ambiente e você tentar não ser o centro das atenções, mas você tentar deixar com que os seus atos falem mais sobre si. Então, esse tipo de disciplina espiritual era algo muito valorizado pelos cristãos no 3º, 4º e 5º século. Né? Os chamados pais e mães do deserto, eles já naquela época,
eles já achavam que Roma era algo que... Eles não usavam esses termos, estímulos, etc. Mas eles já achavam que Roma mexia com a nossa arrogância, com o nosso orgulho, com a nossa presunção, com a nossa tentativa de falar cada vez mais da gente. A busca pela pompa, pelo... Isso. E já naquela época eles já, digamos assim, elaboraram algumas coisas do tipo, essas disciplinas espirituais, algo que a própria Bíblia elabora, como o jejum, como o dar esmolas. Todas essas coisas treinam a nossa espiritualidade. A leitura também treina a nossa espiritualidade. A leitura também forma o nosso caráter. A leitura também é um tipo de coisa que pode redefinir a gente. Então, por exemplo, eu noto claramente que se eu tenho mais paciência, eu devo a esse tipo de hábito que eu cultivei. Então, isso não mexeu somente com isso, mas mexeu com outras coisas. E é interessante que eu não assisto muitas séries, mas as séries que eu assisto, o pessoal acha muito esquisito. Por exemplo, eu assisto Arquivo X. Arquivo X é uma coisa que a temporada tem mais de 20 episódios. E as pessoas ficam... E Arquivo X tem aí mais de 10 temporadas. E as pessoas... Meu Deus, como é que a pessoa assiste um negócio que tem 20 episódios? Eu quero um episódio que... eu quero logo, né? uma série que termine logo. Como é que você tem paciência de assistir? Porque as pessoas não têm paciência. Mas a leitura foi que digamos assim, me disciplinou a ter paciência. Então, mas assim, no começo também não era o tipo de coisa fácil. Não era o tipo de coisa que eu queria, o que eu gostava, etc. Foi o tipo de coisa que eu fui cultivando. Assim como também eu noto que na internet eu sou significativamente impaciente com as coisas. Tipo, aquele ambiente, tem um pensador da comunicação, né? Que ele diz que o meio é a mensagem. Isaac conhece, né? O McLuhan. O meio é a mensagem. Porque independente do conteúdo que eu tiver ali, vendo ali, por exemplo, na internet, ou no celular, ou em tela, ou na televisão, aquele ambiente, aquele tipo de coisa vai me dar algum tipo de estímulo. Então, assim, a leitura, ela pode ser uma possibilidade de me incentivar, estimular, me treinar a ser um certo tipo de pessoa. Só o fato de eu conseguir parar hoje na televisão e assistir um jogo de futebol, isso também é um tipo de... É porque as pessoas não veem isso, mas isso também é um tipo de hábito que eu posso cultivar. Eu não consigo assistir um jogo inteiro de futebol sem ficar mexendo no celular. E tipo, e esse poderia ser um tipo de treinamento. Tenta assistir um jogo de futebol sem mexer em outra coisa, sem olhar para outra coisa, porque um jogo de futebol por si só, ele já é significativamente estimulante. Mas perceba, a gente não consegue fazer isso. Mas esse é um tipo de hábito que a gente tem que enraizar no nosso coração. Né? Agora, assim, essa jornada da leitura bíblica, ela precisa necessariamente ser uma coisa individual? Ou, por exemplo, vocês como casal, vocês conseguem ver uma forma de como o casal estudar a Bíblia? Existem formas mais coletivas de estudar a Bíblia? Ou essa é uma jornada que eu tenho que seguir sozinho e me virar sem nenhum tipo de ajuda? Vocês têm alguma experiência nesse sentido? Seria bom a pessoa... A gente não faz grupos de estudo na universidade, né? Quando tem dificuldade no assunto, a gente estuda em grupo. Realmente, o estudo em grupo da Bíblia faz com que a gente tenha esse estímulo maior de... se um não está conseguindo estudar, o outro vai e dá olha, vamos agora é hora de estudar e tal. Então, um vai ajudando o outro. E não só isso, mas quando você estuda em grupo, você consegue fazer com que a pessoa olhe outros pontos que ela não tinha visto, com que a pessoa lhe mostre alguma questão na história que você não tinha reparado. Então, tudo isso é bom, né? Então, tem até, não sei se dá para mostrar agora, tem precisado falar isso no final, mas isso aqui é uma indicação muito boa, esse livro aqui, Deleitando-se na Palavra. Ele vai mostrar como você pode estudar a Bíblia em grupos. Então, ele dá um exemplo aqui, se eu não me engano, até o livro de Efésios, né, que ele faz aqui, é um livro da Bíblia que ele dá um exemplo de como você pode estudar esse livro num grupo de estudo. E uma coisa muito importante, né? Quando você está em grupo
você consegue se disciplinar também, um disciplina o outro. E aí, como o Bruno está falando, né, de você cultivar essas virtudes intelectuais, né, essas virtudes que você não consegue cultivar sozinho. A gente está numa série agora lá no Espaço Novo Tempo sobre igreja. E a gente vê que uma das importâncias da igreja é um ajudar o outro. É um cultivar virtudes no outro. Um ir aparando as arestas do outro. Então, o estudo em grupo da Bíblia vai ajudar bastante nisso. Então, se você tem dificuldade, é bom, é recomendável você estudar com outras pessoas. Até assim, se você está solteiro, procurando alguém para casar, pensa assim, um dos critérios interessantes é, essa pessoa gosta de estudar a Bíblia, ela vai ser um auxílio para mim, que já tenho dificuldade, vai ser um auxílio para mim para eu estudar a Bíblia. Ainda que ela não goste tanto, mas ela tem esse desejo no coração dela de se dedicar mais, porque o casamento serve para isso também, né? Para você, é isso que Efésios fala, né? Um ajudar o outro um edificar o outro, um ajudar o outro a estar mais perto de Cristo. Então, em grupo você vai fazer isso também, estudando a Bíblia. Um vai ajudar o outro a compreender algumas coisas, a se disciplinar. Isso tem esse aspecto aí também, por exemplo, você falou do estudo, né? Mas a leitura em si, só por ler, porque assim, algumas pessoas têm também problema em pegar a Bíblia, porque ela acha que o tempo inteiro ela vai ter que estar buscando ali informações sobre Deus, informações sobre teologia e tal. Mas se a pessoa pegar a Bíblia, pelo menos a princípio, e de vez em quando voltar a fazer isso, né? Simplesmente lendo para se deleitar mesmo nas histórias. Tá falando de usar a Bíblia como uso recreativo. Isso. Exatamente, isso mesmo. Quantas pessoas pegam a Bíblia para uso recreativo? Para ler, por exemplo, no ônibus, sair lendo, tal, como a gente faz com outros materiais. Não, mas eu não tenho que estar num monastério, assim, com passarinhos cantando no fundo, e não tem que ser, tipo, 3:30 da manhã para eu fazer o exercício de ler a Bíblia? Não tem um... Pois é. Sabe? Acho que a gente nem tem acesso a isso hoje mais, né? Mas, assim, a gente não precisa dessas coisas, né? A gente pode pegar a Bíblia simplesmente e ter prazer. É uma disciplina, mas se a gente pegar, assim, encarar a Bíblia como um livro que tem histórias boas, como eu falei a princípio, a gente vai lendo. E depois, claro, vem essa questão do estudo, que em grupo é muito importante. Mas a leitura, que também pode ser feita assim, pronto. Essa semana passada mesmo, eu falei com o Vanessa, vamos pegar esse livro aqui, vamos ler junto. Como a gente fazia logo no começo, no namoro, tudo mais, no começo do casamento. Vamos voltar a ler junto, ler livros juntos. Ajuda, às vezes ela está cansada, outra pessoa está cansada, você lê para outra pessoa. E comenta. Quando você vai comentando um livro que a pessoa nem começou a ler, a outra pessoa pode se interessar pela história. Então, isso também pode ajudar, sim, com certeza. A gente parou um pouco com esse negócio de ler junto. A gente tem que voltar, mas a gente tem que voltar mais disciplinado também, né? Porque Giovanni disse que eu atrapalho a leitura dele, né? Eu pego, quando estou lendo o negócio... Às vezes a gente está lendo livros individualmente. Aí eu estou lendo, aí eu gosto de parar aquele negócio, ele ficar comentando o negócio do meu livro. Na primeira, segunda, terceira vez é bom, mas depois o tempo todo sendo interrompido, né? Também tem essas dificuldades, né? De você estudar em grupo, às vezes um sai muito do tema e tal, mas é isso, é você ir ajudando o outro. Isso ajuda também a ter paciência. Às vezes... A disciplina que o Bruno estava falando. Você às vezes não consegue... Você não é o centro do universo, né? Não é tudo sobre você também. Isso, você não consegue fazer um trabalho em grupo, porque você só é autocentrado o tempo todo. Não, eu faço melhor do que todo mundo, não, eu tenho as melhores ideias, então eu não quero compartilhar isso com outras pessoas. Vai ajudar você nisso também, né? Tipo, no caso, eu me calar mais, né? Pra eu não ficar atrapalhando. Eu tava me referindo a gente ler o mesmo livro. Não, não, tô falando... Quando lê livros diferentes, aí realmente... brigar. Não, tô dando, assim, exemplos de como pode acontecer de você, às vezes, sair do foco e isso atrapalhar. Então, no caso, se a gente fosse estudar junto o mesmo livro, também há o risco de ficar parando muito, de ficar comentando muito. Eu comentar menos, ou ele ter mais paciência com os comentários, e assim a gente vai se ajudando, né? E também uma coisa importante é tirar a ideia de que a leitura da Bíblia é uma coisa esotérica, né? É por isso que, assim, tem umas pregações que não ajudam muito quando o cara ele vai pregar um texto, sei lá, aí ele vai pregar a história de Davi. Ele diz que, aí o narrador lá diz que Davi tinha 5 pedrinhas.
Aí ele vai dizer cada uma das pedrinhas o que era. Uma pedrinha é a paciência, que ele jogou na cabeça de Golias. A outra pedrinha é a coragem, etc. E a pessoa olha assim, de onde foi que ele tirou isso? Tipo, da Bíblia não foi, né? Foi da cabeça dele. Mas isso vai dando uma ideia para as pessoas que tem um sentido mais profundo ali na Bíblia, que tem uma ela coisa não tá lendo mais... a Bíblia, ela tá lendo o Código da Vinci, né? Tem uma coisa mais espiritual, que se você se concentrar direitinho, você vai chegar, e aquilo foi da cabeça do cara lá, né? Então, você acaba, em vez de transformar a Bíblia numa disciplina espiritual e importante, você acaba transformando numa atividade esotérica, em que você tem que estar pegando esses detalhes assim do texto, tá imaginando coisas, tá pensando coisas, e isso vai tirar o seu foco totalmente de conseguir ler uma história, por exemplo, do começo ao fim. E esse tipo de abordagem... Pode falar. Essas crenças realmente atrapalham muito. A pessoa pega, acha que não vai ter condições de acessar o conhecimento oculto que tem na Bíblia. Então, ela acha que tem que ser os especialistas, né? Pessoas que não têm muita criatividade, no meu caso, por exemplo. Se eu tivesse essas crenças, eu não leria a Bíblia. Eu não tenho imaginação fértil. Eu não sei criar essas coisas aí, essas alegorizações. Então, eu não conseguiria entender nada se fosse essa forma. Então, a pessoa esses métodos só servem para afastar as pessoas que acham que aquele cara é muito fera, muito especial. Que coisa interessante ele viu nesse texto aí que eu não consigo enxergar. Então, muitas vezes, isso no caso do cara, né, que tem essa mente como que tu falou? A palavra é... Esotérica, mas também se encaixa para os teólogos mesmo sérios, que são acadêmicos mesmo respeitados. Às vezes, ele utiliza frases e palavras tão áridas, tão técnicas, que também afastam as pessoas, que acham que só os especialistas e que conhecem a língua hebraica e grega podem entender. Também é desnecessário. A tarefa mais importante, por exemplo, na leitura da Bíblia, é você simplesmente ler o contexto literário. Isso todo mundo tem acesso, que é você ler o que está ali o texto, o que vem antes e o que vem depois. Você lê o texto todo, que a gente está falando desde o início. Esse tipo de coisa é a regra mais importante de todas que existem de interpretação. Você pode fazer sozinho. Você não precisa de especialista nenhum para você ler uma história completa. Esse tipo de abordagem, além de você afastar as pessoas da leitura bíblica, né, faz com que a pessoa... olha só, rapaz, aquele pregador ali falou uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção nesse texto. Às vezes é porque não está lá mesmo. Você não tinha visto porque não está. Mas, assim, não só isso, né, afasta a pessoa, mas isso não ajuda, assim, né, falando assim de sermão, por exemplo, um bom sermão é aquele que ajuda as pessoas a estudarem a Bíblia também. A ficarem mais curiosos. Exato. Então, quando o cara faz esse show pirotécnico com coisas que não estão no texto, faz com que a pessoa fique impressionada com o cara e não com o texto. E aí, tipo, mas se o cara tá mostrando, olha, veja aqui que nesse verso ele explica o que ele tá falando aqui no verso depois, já tá ajudando a audiência a ela compreender melhor a Bíblia quando ela estiver em casa, sozinha. Porque quando ela estiver em casa sozinha, ela não vai nem conseguir se lembrar da criatividade do cara. Tipo, ele inventou que essa pedrinha aqui significava tal coisa, rapaz, essa pedrinha significava o quê mesmo? Ela não vai se lembrar porque não é resultado de um estudo que ela fez. É resultado da maluquice do cara, da imaginação do cara. Então, quando ela olha pro texto, ela não vai conseguir enxergar aquilo lá de novo. Aí ela fica, não, é só para aquelas pessoas mesmo, porque eu não vou conseguir fazer isso aqui agora mais. Mas quando o cara ensina a pegar e extrair as coisas que estão no texto, quando ela olhar pro texto, fica bem mais fácil ela se lembrar do que ela viu no sermão. Ah, como o cara lá explicou isso aqui assim e tal. Então, faz com que as pessoas, esse tipo de abordagem, não só afasta as pessoas, mas elas ficam até um senso de inferioridade, né? Eu não vou conseguir fazer isso que o cara faz, isso é só pra ele. Você mostrou um livro aí, acho que você pode mostrar de novo. Acho que você não chegou a citar o nome, se eu não Deleitando-se na palavra. Deleitando-se na palavra. 10 dicas para revitalizar e revolucionar sua leitura diária da Bíblia. Ok, então você pode pesquisar aí esse livro, mas além desse livro aí, tem alguma outra ferramenta, assim, prática? É claro que, assim, existem ferramentas excelentes, mas a gente está tentando, assim, partir de um princípio um pouco mais superficial, não superficial, mas inicial, digamos assim, né? Para noobs, para beginners, né? Começando do zero aqui. Então, assim, que ferramentas vocês acham que são para aquela pessoa que quer começar a ter uma experiência de leitura da Bíblia, não só livros, mas, né,
aplicativos, dicionário, alguma coisa assim que possa ajudar a pessoa a dar um primeiro passo, Bruno? Eu penso que uma primeira dica é, a depender do grau de alfabetização da pessoa, tipo, você tem que se autoconhecer para dizer assim, não, eu não... eu tenho dificuldade em saber ler. Ou então, não, eu já tenho uma facilidade maior em saber ler. A partir desse autoconhecimento, é muito importante uma tradução adequada da Bíblia. Então, por isso que, enquanto algumas pessoas têm um certo... Vou chamar de desdém, um certo desdém com paráfrase ou com a Bíblia, a mensagem, por exemplo, eu diria que esse é um tipo de tradução para uma pessoa que tem uma séria dificuldade de leitura. Né? Assim como outras traduções também, como a NVI, mas principalmente a NVT, também é um tipo de dica importante. A NVT, inclusive, ela publicou uma edição chamada O Livro da Vida, em que você não tem as divisões de capítulo e versículo. Um texto mais fluido, corrido, né? E aí é muito interessante que, como você não tem as divisões de capítulo e versículo, você lê mais do que você percebe. Porque nas divisões você faz aqui um tipo de norte mental, né? Sim. Vou ler até o capítulo São 4, as 5. Né? Mas quando não tem isso, talvez seja mais fácil para as pessoas ler a carta de Efésios toda, ler a carta de Gálatas toda, ler o Evangelho de Marcos todo. Sim, seu cérebro vai procurar um lugar para parar a leitura, mas como o Giovanni falou da questão dos padrões, né? Como a gente quer preencher, a gente fica preenchendo assim, não, tem o 1, tem o 2, tem o 3, então eu vou ler do 1 ao 2. Só que a história não acabou no 2, ela acaba no 7, sei lá. Então você vai lendo para tentar achar onde está o final e pausar a leitura, mas aí você precisa ir progredindo na história para achar o ponto do comercial do filme, né? Quando você tinha lá o comercial para você poder ir no banheiro, para você fazer um negócio e tal. Então você tenta avançar mais para poder... Então, eu acho que essas bíblias que não tem divisão de capítulo e versículo... E como linguagem sensível também, né? A NVT também, né? Isso. As bíblias que têm uma linguagem acessível, como a NVT, para o pessoal que tem uma facilidade maior de leitura, e para uma tradução mais dinâmica, como a mensagem, para o pessoal que tem mais dificuldade de leitura, eu acho que é um bom ponto de começo. E um dicionário Aurélio serve também ou não? Para essas traduções mais modernas, assim como a mensagem, só se a pessoa, como o Bruno falou, tiver uma dificuldade de leitura muito grande, né? Conhecer alguns temas é praticamente desnecessário. Com relação a esse negócio de não ter capítulos e versículos, né? Só comentar também. Só assim, esclarecendo, que algumas pessoas não sabem, mas os capítulos e versículos não foram os autores bíblicos que colocaram, tá? Então, se você tira os capítulos e versículos da Bíblia, não significa... tá adulterando a Bíblia. Não tem nada a ver com isso, não, tá? É porque essas coisas foram adicionadas pelas editoras bíblicas para facilitar a localização da passagem. Só para isso. Mas, na hora de ler, dificulta um pouco, porque a pessoa fica achando que cada versículo é uma unidade de pensamento completa. E não é. Como você falou, às vezes a história vai terminar lá no capítulo 8 e eu parei no 3, e aí fica mais difícil de entender. Então, é melhor você fazer pausas na leitura quando terminou aquela história, do que quando terminou aquele capítulo. Ou então até você pensar assim, eu vou ler aqui 20 minutos, do que ler, né, dessa forma, assim, pelos capítulos, porque vai, às vezes, induzir você a achar que o pensamento do autor termina ali, ou a história termina ali. Então, é buscar pensar contextualmente, né? Você olhar onde começa a história, onde termina a história, onde começa o assunto, onde termina o assunto. Fica bem mais fácil de você entender. E aí, com essas bíblias que não têm essas divisões, vai facilitar mais ainda. Eu quero fazer uma indicação aqui e também um jabá, né? Aproveitar que eu estou nesse espaço aqui, não vou comparecer mais vezes, então vou deixar o meu também, né? A minha propaganda aqui. A primeira indicação, que eu acho que é um material, assim, apaixonante, excelente, que você não deve usá-lo como fim, mas como um meio para você chegar no estudo da palavra, de fato, né? Ele é um bom indutor, uma boa introdução. É um projeto chamado Bible Project, ou The Bible Project. Significa o Projeto Bíblia, né? Você vai lá no YouTube, você digita lá, Bible Project em português. Vai aparecer algumas playlists lá e eles fazem animações, desenhozinhos assim, onde eles vão apresentar o livro de uma vez só, às vezes com vídeos de 5, 8, 9 minutos. E eles fazem um panorama do livro para você ter a visão geral. É como se você tivesse a visão do quadro daquele livro. Então, enxergando isso, na hora que você vai ler, você já sabe de onde você está partindo e para onde você está indo.
né? Então, te ajuda a organizar o fluxo da leitura ali. E, assim, a narração é excepcional, o texto deles é muito bom, assim. Claro, você não vai tratar aquilo com, assim, uma coisa definitiva e ali a verdade final sobre o que é a Bíblia. É para você ter essa visão, né? Esse quadro geral e poder, então, partir para sua própria leitura, para o seu próprio estudo. E agora o meu jabazinho, né? Se você acessar lá no YouTube também o canal Cristãos Cansados, eu disponibilizo lá não só um curso de interpretação bíblica, que chama Quero Aprender a Bíblia, ou Quero Conhecer a Bíblia, né? E um outro curso que a gente está em desenvolvimento agora, que é justamente aprender a enxergar a história bíblica como um todo. E a gente está terminando a primeira temporada do estudo. A gente começou lá em Gênesis, e aí a gente já terminou agora o segundo livro dos Reis. A gente está indo livro por livro, e aí são aulas de 40 minutos a 1 hora, mais ou menos, cada uma, onde a gente vai pegando livro por livro e desenvolvendo esse material, olhando para o texto, vendo os principais temas de cada livro, quem é o autor, dando esse contexto, fazendo uma introdução geral ao livro ali, para enxergar como é que essa história ela vai se desenvolvendo ao longo de toda a Bíblia. Então, acho que também é uma ferramenta bem interessante, tá lá, você pode acessar, que é a História de Deus, lá no canal Cristãos Cansados também. Mas, além dessas propagandas, tem mais algum material que vocês querem sugerir? Algum conteúdo online, alguma coisa interessante para ajudar? Só um esclarecimento, né? Porque quando você falou, né? Ajuda do dicionário, eu falei que não precisa. Eu falei antes disso, né? Que alguns especialistas da Bíblia também dificultam. A gente não está aqui querendo induzir ninguém a achar que a gente pode sempre se independer das pessoas, não é isso? Sim. A gente aprende mais em comunidade, Deus quer que a gente aprenda em comunidade, e Deus deu dons à igreja, que são os pastores e mestres, né? Pessoas que escrevem livros, que dão palestras, essas aulas assim, são dons que Deus concedeu a algumas pessoas na igreja para auxiliar a membresia. Como a gente estava falando aqui de pegar gosto pela leitura, por isso que eu não falei a princípio de indicar materiais mais técnicos, porque isso não vai ajudar você a ter o gosto pela leitura, vai ajudar você no estudo mais quando você quer pegar mais informações. Mas para quem já tem gosto pela leitura, aí tem muito material, né? Bíblias de estudo, né? É uma coisa interessante, já tem inclusive a Bíblia, a mensagem de estudo, né? Porque já é fácil a leitura. E ainda tem mais comentários, notas explicativas. Bíblia de estudo tá o texto bíblico aqui, para quem não sabe, e embaixo alguns comentários sobre alguns pontos chaves. Tem as introduções, mostrando o propósito do livro, a data, o autor, tudo isso ajuda a gente a expandir os horizontes. Se localizar na história do autor do texto bíblico. Isso também ajuda a gente a entender mais. E quanto mais a gente entende, mais a gente tem prazer na leitura. Então, Bíblia de estudo, comentários bíblicos, mais homiléticos, para quem está querendo começar. Para quem já gosta, vai para os comentários. O que é homilético? Homilético é aquele que vai focar um pouco mais na aplicação. Ele não na vai... prática ali, do que eu tenho a ver com isso? Exatamente. Porque assim, tem diferente. Comentário bíblico é um livro em que o autor ele sai pegando a Bíblia, um livro da Bíblia ou a Bíblia toda, e explicando grandes porções, às vezes verso por verso, dependendo do tamanho do comentário. Então vai saindo explicando a Bíblia. Certo? Isso é um comentário bíblico. Então tem, por exemplo, o comentário que são chamados de exegéticos. Esses são os comentários mais técnicos, que os caras vão fazer muita comparação de pensamento com outros autores, vai para as línguas originais o tempo inteiro. Só que tem aqueles mais simples, que o autor vai pegar mais, que é esse negócio de realmente explicar para o aqui e agora. Mais rapidamente. Ele não se demora tanto em questões assim... mais técnicas. Históricas, assim, tanto, né? Legal. Algum material mais que vocês querem indicar? Tem aquele livro, Como Ler a Bíblia, livro por livro, né? Muito bom. Do Gordon Fee e... não lembro agora o outro autor. Douglas Stewart. O Douglas Stewart. Esse livro é muito bom. Eu lembro que esse livro me ajudou muito a aprender, porque tem determinados gêneros da Bíblia que, como a gente não está acostumado, então a gente tem que aprender a ler. Então, ele me ajudou muito a aprender a ler um livro como Provérbios, aprender a ler um livro como Cantares. Então, esse é um livro que eu indico. Ele vai pegar livro por livro da Bíblia e vai dizer, você tem que prestar atenção nisso, você tem que olhar aquilo, você tem que ler dessa forma. É um livro interessantíssimo. Legal. Bruno, obrigado pela sua participação, pela sua contribuição no programa. Você tem alguma palavra final para levar para o nosso ouvinte aqui? Acho que leiam a Bíblia e temas para o próximo podcast, etc. Acho que pode deixar tanto nos comentários aqui desse podcast, quanto falar pra gente, tanto pessoalmente lá no Espaço Novo Tempo. Tanto no pessoal quanto no profissional, bicho. Quanto lá no Instagram, por exemplo, na nossa página do Instagram, Comunidade Espaço Novo Tempo. Legal.
Giovanni, obrigado pela participação. Foi muito legal trazer aí seu conhecimento, sua jornada, sua experiência. Últimas palavras aí pro pessoal. As minhas palavras são as mesmas do ET Bilu. Busque sabedoria. Conhecimento. Busque conhecimento, né? Então, É, busque ler mais. É outra versão. É outra É, versão. essa- Mas outra- dá no mesmo, né? Quase sinônimo aí. É só a versão, a mensagem. Muito bom. Vaned, você também, muito obrigado. Obrigada a todo mundo aqui, né? Você fez esse esforço pra gente estar aqui junto, foi muito bom. Só, assim, né, como palavras finais, eu gosto de me lembrar, na verdade estava me lembrando recentemente, quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu era aquelas adolescentezinha assim, que era, não, eu sou agnóstica, sou ateia, né? Essas coisas assim, né? Até hoje, né? E aí, não, é só a cara de pessoa de DCE de humanas, mas quando eu comecei a ver, quando eu me converti, aquelas coisas que eu achava assim tão absurdas, aí eu fui, não, peraí. Quando eu ia ler a Bíblia, porque na Bíblia tem coisas realmente difíceis de entender, tem histórias escabrosas, né? Aí você fica, peraí, mas como é que isso aqui tá assim e tal? Aí eu comecei a pensar, não, peraí, o problema não tá nesse livro. O problema tá comigo. Porque quando eu me converti, eu vi que eu realmente não era o centro de tudo e que a Bíblia, se ela é revelação do Senhor do Universo, é importante que eu leia. E é importante que os meus pressupostos estejam baseados nela. Que ela seja a fonte de autoridade mesmo. E não eu. Então, eu me submeter à palavra é muito importante. Quando a gente se submete, a gente vê, não, peraí, é de fato importante, é a palavra do Senhor do Universo. Então, assim, eu, do alto dos meus 14 anos, eu achava que eu tinha perdido muito tempo sem ler esse livro. E aí eu pegava assim o sábado à tarde, chegava da igreja, almoçava, correndo, ia desesperadamente ler o livro. Muitas coisas eu não entendia, mas isso foi muito importante para ter essa visão geral. E aí depois as coisas mais específicas vão se ajustando, né? Mas começou disso, começou da conversão e da autoridade que eu sabia que esse livro tinha. Então isso, sabe aquelas coisas assim, isso aqui eu não gosto de fazer muito, mas eu sei que é importante. Tem coisas que você sabe que é importante e você faz mesmo sem gostar. Então a Bíblia é isso. Às vezes vai ser assim, não vai ser sempre mar de rosas. Eu só vou fazer quando eu gostar. Não, às vezes eu não quero perdoar meu marido, mas eu vou procurar fazer isso porque é importante fazer isso. Às vezes eu não quero dar o braço a torcer em algo, mas eu tenho que fazer isso. Não que ela precise estar me perdoando, né? Que eu não dou motivo. Entendi. Exatamente. Mas cultivar essas virtudes é muito útil. Então, assim, é isso que eu falo assim para as pessoas, né? Se você não tem essa vontade de ler, se você não tem... Vai sem vontade mesmo. Uma hora chega essa vontade e enquanto não chega, você vai sendo alimentado. Tem pessoas que têm doença que é anorexia, né? Elas não querem comer, porque elas não querem engordar, enfim, mas elas precisam, senão elas morrem. Exatamente isso, a gente ler, estudar a Bíblia como se a vida da gente dependesse disso, porque depende. Né? A gente se conscientizar disso. De fato, Deus ele escolheu se revelar para nós e se relacionar conosco através de um livro, né? E assim, por mais que ele se revele na natureza, em experiências pessoais, né, na nossa jornada do dia a dia, ele vai assim se fazer conhecido, mas não tão claramente quanto ele se revela na Bíblia, né? É ali que a gente vai conhecê-lo de verdade, é ali que a gente vai entender o seu caráter, entender o seu plano para nós. E existe esse convite, então, para vir conversar com ele, né? E da mesma forma como pela oração a gente expressa, né, aquilo que a gente tem para falar para ele, ninguém gosta de uma conversa onde só uma pessoa fala, né? Todo mundo conhece algum amigo insuportável que só ele fala, né? A conversa não se desenvolve porque você vai falar, ele te corrige e já emenda mais coisa. E às vezes a gente trata Deus assim, né? A gente fala. Você é que fala também, né? Que aí tá aí um tema para um próximo programa, porque é tão chato orar, né? Eu acho que o podcast devia se chamar Por que é tão chato, ? Né? Porque, de fato, assim, as disciplinas espirituais, elas são muito difíceis pra gente desenvolver porque a gente é carnal, de fato, né? Mas, ainda assim, se você ora, mas... Se você canta, você gosta de música. Não, eu gosto de música, música é legal. Então você canta, viu, Deus, eu vim te adorar. Mas a adoração, ela é composta por falar e por ouvir. Então, da mesma forma como eu falo, como eu canto, como eu me expresso, agora eu preciso ouvir Deus se expressando para mim. Expressando o seu amor para mim, expressando o seu plano de salvação para mim. Isso só vai acontecer através do estudo da Bíblia. Por isso é tão importante, você como cristão, se você de fato é um cristão,
não existe jornada ou caminhada cristã sem o estudo da Bíblia, né? Você não vai caminhar nessa jornada sem você, de fato, ouvir o que Deus tem para dizer para você. Porque ser um cristão é conhecer Deus cada vez mais, é conhecer o plano de Cristo para a nossa vida cada vez mais, né? E sem esse engajamento, de fato, é praticamente impossível, né? Claro que para Deus nada é impossível, mas que vida chata vai ser essa, que relação chata com Deus vai ser essa, né? Onde você nunca para ouvir o falar. Então, se é difícil, se de fato a sua carne milita contra o Espírito, peça ajuda do Espírito para vencer a sua carne, né? Ore a Deus, peça o Espírito Santo, peça ajuda dele, que com certeza é do interesse de Deus falar com você, né? Ele pagou um preço muito alto para poder ficar em silêncio, né? Então, assim, ele quer falar com você, mas você precisa, de fato, desenvolver essa disciplina. Esse podcast vai chegando ao final, você pode encontrar aqui as informações sobre como seguir as redes sociais do projeto do Espaço Novo Tempo, desse podcast aqui. Lembrando, isso aqui é um espaço aberto para você conversar com a gente também não quer ficar falando só nós, sem ouvir o que você tem a dizer. Então, é muito importante, assim, digamos assim, que a saúde desse podcast, o quão longe ele vai, depende de você. Então, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo. Como o Bruno falou, sugira temas, sugira assuntos que você quer ouvir. Comente se você gostou, comente se você não gostou, né? Eu sempre falo lá no meu podcast, né? Se você gostou, sugira para os seus amigos. Se você não gostou, sugira para os seus inimigos, né? Mas ajude a gente a compartilhar esse conteúdo e crescer cada vez mais. A gente se vê, se Deus quiser, né? No próximo programa. Um abraço e até lá.